O Sérgio está-nos a apresentar, já falou há bocadinho, praticamente o vosso primeiro livro, que é Tributo a Chico Xavier. É um livro que eu já tive o privilégio e o prazer de ler, diferente, um bocadinho diferente daquilo a que estamos habituados, um livro bom, que vale a pena ter. O que é que se segue nessa área, Sérgio? Na verdade, o Dr. Jarbas Zironi Varanda foi um grande amigo de Chico Xavier. E ele foi um advogado de Chico Xavier em algumas causas que o Chico teve naquela época. Porque muitas pessoas não sabem as dificuldades que Chico Xavier teve de perseguição, de muitas coisas que aconteceram com ele no campo judicial. Então, além disso, o Dr. Jarbas era presidente e foi, por mais de 30 anos, por exemplo, da AME. Não a AME, a Associação Médica Espírita, não, isso aí foi criado depois, mas da Aliança Municipal Espírita de Uberaba, onde o Chico tinha um papel importante também de orientar aquela cidade. E foi ali que os dois, muito amigos, o Jarbas foi escrevendo tudo aquilo que estava acontecendo com o Chico. Entrevistas, algumas polêmicas que o Chico foi envolvido. Então o Dr. Jarbas colocava isso, não no sentido de represália, mas no sentido de tentar mostrar o homem Chico Xavier como um homem voltado ao trabalho do Cristo. E esse livro está guardado desde 2002, quando em 2003 o Dr. Jarbas desencarna. E agora, recentemente, o André Luiz conheceu um dos filhos do Dr. Jarbas, e esse filho, então, o André conversando com ele, se ele não tinha algumas fitas de palestra do pai, que era muito conhecido até então no movimento espírita. E ele deu algumas fitas para o André reproduzir pela TV Web, para fazermos DVD, e ele contou desse livro. E quando nós fomos ver esse livro, Rui, tem muitas coisas ali interessantes. O Chico falando, por exemplo, como nós já falamos do elitismo, o Chico falando de doação de órgãos, o Chico falando de temas muito importantes do movimento espírita. Mas nos chama a atenção o monte de fotos que o livro possui, que é um acervo da família. Por exemplo, a contracapa, nós vamos ver, por exemplo, uma foto que a grande maioria do movimento espírita desconhece. Chico Xavier visitando o túmulo de Kardec. Então tudo isso é um resgate que a família permitiu que nós da TV A Caminho da Luz pudéssemos publicar o livro. E eu fiquei muito contente, Rui, porque o livro foi publicado 3 dias antes de eu vir para Portugal. O livro foi lançado no dia 18 de abril, agora de 2015, com a presença da vice-presidente Marta Antunes, da Federação Espírita Brasileira, com a presença da Sônia Barçante, presidente da AME de Uberaba, e presidente várias pessoas que foram amigos do Dr. Jarbas, um ambiente muito agradável, festivo, porque era o aniversário do Dr. Jarbas, dia 18 de abril, e para nossa alegria, também o aniversário de O Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. Então eu me vejo assim, numa situação bastante feliz de ver as coisas acontecerem em torno da TV, com pessoas que confiam no nosso trabalho, que estão dando livros que estavam guardados, para que nós pudéssemos levar um pouco dessa criatura que nós aprendemos a amar, que aprendemos muito com ele quando em vida, o nosso amado Chico Xavier. Com quem, aliás, o Sérgio privou durante dezenas de anos. Desde 1986,
quando nós tivemos a oportunidade, aliás, minto, desde 1985, porque assim, Rui, dia 3 de junho, que eu tive a oportunidade de me adentrar ao movimento espírita, poucos meses depois, eu tive a oportunidade de ir em uma caravana de Itatiba com o Antônio de Pádua Souza, que era um amigo de Chico Xavier, e foi através dele que nós tivemos a oportunidade de começar a frequentar periodicamente não só a casa de Chico Xavier, algumas noites, mas também o Grupo Espírita da Prece. Lembro-me dos trabalhos de Chico Xavier no Abacateiro, onde tive a oportunidade de, por várias vezes, lá estar, aquela multidão de milhares de pessoas. E a gente percebia, Rui, que era um trabalho feito embaixo de um pé de abacate, literalmente. Fazíamos o evangelho e depois abria-se o portão, entrava aquele povo simples e humilde para receber os donativos. Mas uma coisa que eu guardo muito é que enquanto Chico não cumprimentava todas aquelas pessoas, Chico não dava o trabalho como encerrado. Sempre beijando as mãos e sempre permitindo que as pessoas lhe beijassem as suas mãos. Então o Chico foi, para mim, Rui, um baluarte do movimento espírita, porque foi o Chico que nos deu muitas orientações, foi o Chico e a sua vida que permitiu que nós pudéssemos ver ali o legítimo dignatário de Jesus aqui na Terra. Então Chico foi e continuará a ser o grande esteio de minha vida, nos seus exemplos, no seu trabalho e naquilo que ele legou para a humanidade. O Sérgio conseguiu, junto do município de Itapira, todos os anos, uma série de dias dedicados a Chico, ao homem chamado Amor. Nós conseguimos, Rui, uma verdadeira proeza, porque nós sabemos que o Ministério Público ou os órgãos públicos, existe uma lei federal que diz que toda cidade tem que ser laico, ou seja, não pode se envolver com as religiões. Mas nós conseguimos aprovar, sem nunca ter frequentado nenhum partido político, nós conseguimos aprovar, pelo nosso trabalho assistencial na cidade, a segunda cidade no Brasil que consegue a aprovação de uma comenda, aonde o mês de abril seria destinado para o mês municipal espírita e a Câmara Municipal teria que fazer um evento não só apenas para saudar os espíritas, mas também para entrega de uma comenda, onde nós convidamos algumas personalidades do movimento espírita, alguns trabalhadores, para receber essa comenda. Como nós tivemos esse ano, você participou, este ano, sim, na Pomada, onde vocês vão ver um diploma entregue à nossa irmã Rosália de guarda, mas principalmente aqui ao nosso irmão Costeira, que recebeu essa comenda, junto ao nosso irmão Jeter, da Rádio Boa Nova. E é uma comenda que se faz uma divulgação ampla do Espiritismo. Então, isso realmente foi uma grande conquista do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, que realmente tem feito muita história no Brasil no campo do Espiritismo. Sérgio Vilar, nós caminhamos para o fim da nossa entrevista, mas eu gostaria de lhe falar de 2 ou 3 pessoas. E vou começar pelo André Luís, pelo seu filho. O André está com 24 anos, curiosamente faz anos a 2 de abril, mesmo dia de Chico Xavier. O André hoje tem crescido imenso como palestrante,
A espiritualidade tem dado instruções no sentido de diariamente estudar pelo menos hora e meia a 2 horas, pelo menos. O André é um trabalhador dedicadíssimo da seara espírita. Agora ficou aos 24 anos, eu diria quase que sozinho à frente de todos aqueles trabalhos. Como jovem que o André é, quais são as principais dificuldades que vê no futuro dele? Eu tenho percebido, porque o André Luiz é uma criatura especial, não por ser o meu filho, Claro. mas primeiro por ter se comunicado na semana da fecundação, escolhendo o seu próprio nome, depois por ter se comunicado em 2 centros espíritas que eu trabalho, pela qual naquela semana eu não estava, porque estava fazendo um curso pelo banco, numa outra cidade, e o André realmente veio já de uma maneira diferente. Agradecendo naquele momento de poder estar trabalhando numa casa espírita, seu pai, a sua mãe, e agradecendo a oportunidade de reencarnar naquele meio. Depois o André foi crescendo e sempre nos acompanhando. E o André com 15 anos já começa, com 14 anos fez a primeira, poderíamos dizer assim, a primeira prece no centro, no trabalho público. Com 15 anos, quando completou 15 anos, no dia de seu aniversário, foi o primeiro presente que ele me pediu, Rui. Um mês antes ele disse: papai, o mês que vem é o meu aniversário. Eu poderia ter um presente do senhor? Olha, André, se tiver ao meu alcance, eu gostaria que você permitisse que no dia 2 é o meu aniversário, é quarta-feira, e eu queria fazer o comentário do Evangelho. Aquilo para mim foi muito marcante, porque o André fez, quando completou 15 anos, a sua primeira palestra no Centro Espírita, onde todos ficaram encantados. Houve um fato interessante, Rui. Eu não havia avisado ninguém que era o André que iria fazer a palestra, e eu nunca vi tantas pessoas na casa espírita como tinha naquela noite. O André foi e fez o comentário do Evangelho de uma maneira tão brilhante que encantou o coração de todos que ali estavam. Depois, com 16 anos, o André começou a fazer parte, a dirigir a nossa mocidade espírita. Com 16 anos, ele assumiu a mocidade espírita da casa, fazendo a campanha Alta de Souza, Sim. que é a campanha de trabalho, de coleta de rua, liderando um grupo grande na casa e um trabalho muito bom dos jovens que ali estavam. Depois, com 18 anos, o André foi convidado pelo nosso Dr. Marco Antônio, já pronto para começar a trabalhar no mediúnico, no trabalho de desobsessão, já que ele participava do trabalho, mas para já começar a conversar com os espíritos, a orientar os espíritos no trabalho de desobsessão. E aí o André então começou a ter essa vertente de começar a ser convidado para as palestras, onde ele tem recebido o convite no Brasil todo, tem viajado bastante, e realmente o seu trabalho tem sido uma crescente. E eu tenho sempre orientado ele, Rui, dentro da sua pergunta, que eu acho muito importante a orientação daqueles que estão vendo muitas coisas no movimento espírita, para que ele tome muito cuidado com a vaidade. Tenho percebido muitos médiuns que começaram novo, mas que infelizmente acabaram se perdendo pelos anais da vaidade, do orgulho, do egoísmo, e assim atrapalhando as suas atividades na senda do bem. Então faz a primeira viagem ao estrangeiro, que será a Portugal e será a Itália, provavelmente também à Dinamarca,
em outubro próximo. Outubro não é? próximo, mas ele já esteve aqui no ano passado, junto comigo, na mesma Sim. época, e o André fez 22 palestras, 23 palestras em Portugal, até mais que eu no ano passado. E agora o André vai vir para ficar de 28 a 30 dias, já com o convite da nossa irmã Regina, de Milão, e também o pessoal de Copenhague, que está aí nos contactando. Mas o forte do André vai ser também para ficar aqui em Portugal, tendo em vista o compromisso que a nossa casa assumiu junto à espiritualidade e junto à ASEV, com referência à pomadinha Chico Xavier. Esse é o propósito da nossa divulgação, do nosso trabalho, para trazer essa sementinha que irá ajudar tantas pessoas. O André fará também uma campanha forte e certamente muito boa em prol da TV Caminho da Luz. Sim, essa é Da divulgação. Essa é uma um dos itens mais importantes, não é, Rui? Porque quando nós completamos 5 anos da TV Caminho da Luz, nós tínhamos um registro de mais de 6 milhões de IPs do mundo todo. Hoje nós estamos em 64 países, tendo uma ampla cobertura dos eventos espíritas. E uma coisa importante é que 100% da nossa grade e da nossa programação destinada ao espiritismo. Toda era voltada a palestras, músicas, teatro, mensagens na voz de Chico Xavier, mensagens de conforto. Então, toda uma programação voltada para os jovens. O André tem um programa chamado Jesus no Lar, que tem atraído muitos jovens. Nós temos um estudo bastante aprofundado do livro Nosso Lar. Então, Rui, é uma grade bastante dinâmica, onde nós temos aí levado sempre a mensagem do Evangelho aos nossos telespectadores. Eu gostaria também que me desse uma palavra sobre a sua mãe, a Sra. Dona Glória. Quer dizer, uma senhora que nos entra no coração. Não é? Mamãe é uma coisa à parte, não é? Porque eu e a minha mãe sempre tivemos uma ligação muito forte. Quando acontece alguma coisa com ela, eu praticamente percebo de tal é a nossa afinidade. E desde o nosso começo, porque eu fui o primeiro a ir para o Espiritismo, mas me lembro, Rui, que quando eu era criança, que ainda tinha os problemas da mediunidade bastante avançado, e eu com 15 anos já tomava remédio, daqueles remédios que chamamos tarja preta, Sim. por conta de processos psiquiátricos. Na verdade, uma agitação muito grande, uma dor de cabeça. Naquele momento, nós não sabíamos que era mediunidade. Bastante avançada. E eu me lembro quando eu tinha meus 8, 9 anos, mamãe estava conversando com uma benzedeira, que na época no Brasil era uma coisa comum. E a benzedeira pediu para que nós, os filhos, fôssemos para o quarto. E eu me lembro que eu era muito curioso. E eu fiquei, naquela época, atrás da cortina, porque nós éramos de família muito pobre, e a nossa porta era uma cortina. E nós ficamos ali, e aquela irmã, Dona Leontina, que eu me recordo muito bem até hoje, ela recebeu um espírito chamado Toninho. Eu dizia era assim uma criança, mas ela falou para minha mãe assim, ela estava mediunizada: "Ah, Dona Glória, se a senhora tivesse condições de saber quem é esse menino e o trabalho que ele vai fazer do Cristo, a senhora não acreditaria."
E a mamãe, eu me lembro que diz assim: Dona Leontina, a senhora está enganada, esse menino tem tantos problemas psiquiátricos, esse menino é tão agitado, nos dá tanto trabalho. Ela diz: não, você vai entender com o tempo. E quando eu vim, pelo problema da mediunidade que se agravou, quando eu tinha 23 anos de idade, que eu fui morar em Itatiba, na condição de subgerente do banco, foi quando então eu conheci a Casa Espírita e recebi o convite para participar dos grupos de estudo. E aí mamãe sempre começou, apesar de morar em outra cidade, a me acompanhar. Sempre que podia, dava os livros, até que quando eu fui mudar para Itapira, uma cidade mais perto da dela, mamãe abraçou a causa e está conosco já há muitos anos, trabalhando no mediúnico. Os almoços e os jantares nós devemos muito a ela, porque é ela que fica na cozinha, organiza uma equipe de trabalhadores para preparar toda a comida. Então a mamãe tem um trabalho muito importante na nossa casa e tem sido uma grande amiga, uma grande irmã, no sentido de auxiliar a nossa casa espírita. Para acabarmos, Sérgio, e ao fazer estas perguntas, estas últimas 3 perguntas, falta uma, que vai ser sobre a Soraya, a sua esposa. Procuro que os nossos telespectadores vejam a importância da família, a importância de todos estarem dedicados à mesma causa. A Soraya, eu diria que é uma trabalhadora de mão cheia, digamos assim, quer dizer, é uma senhora extraordinária. Você sabe, Rui, que há um fato interessante, porque o Chico, uma vez, estava a dizer para um grupo na sua casa, onde eu estava presente, e ele dizia que um homem que tem a esposa e juntos participam do trabalho espírita é luxo, tendo em vista a grande maioria das pessoas que frequentam a casa espírita ser ou o homem ou a mulher. E realmente, Rui, existe um ditado popular que diz que por trás de um grande homem tem que haver uma grande mulher. E na verdade eu não conseguiria ver, porque geralmente somos nós que acaba sendo visto como o trabalhador. Então é normal as pessoas dizerem o trabalho de Sérgio Vilar. Mas eu sou obrigado a confidenciar que realmente o trabalho da Soraya é o trabalho mais importante do que talvez o meu. Porque é ela que tem todo aquele equilíbrio necessário de manter todo o trabalho assistencial da casa. É ela que tem sido aquela criatura que está sempre ao nosso lado, sempre a nos orientar com muita paciência, com muita tranquilidade, sempre apontando os nossos defeitos, os nossos erros, sempre clamando pela paciência. E tudo isso tem trazido uma grande contribuição para que nós possamos ter a firmeza de tomarmos as decisões corretas quando vamos falar do movimento espírita. Então eu não tenho dúvida que o papel da Soraya nas nossas casas espíritas que dirigimos é um papel fundamental. Eu vejo, por exemplo, com aquela maneira dela descontraída de ser, sempre sorrindo, sempre alegre, as pessoas todas do movimento, sempre com aquele carinho, com aquela atenção para com a Soraya. E eu noto que a Soraya realmente é aquela pessoa que trabalha nos bastidores, não é, Rui? Como você fez uma brincadeira, Soraya, queria fazer uma gravação com você, e ela diz assim, olha, eu estou gripada, no momento eu não estou bem,
não é? Mas sempre foi assim. Ela sempre preferiu ser o contrário da grande maioria das pessoas que às vezes quer o holofote. Ela, na verdade, na grande maioria das vezes, quer trabalhar pelo Cristo, dentro desse trabalho dos bastidores, aonde ela pode servir com a sua alegria, com o seu sorriso, com a sua espontaneidade. Eu não tenho dúvida de que a pomadinha hoje é esse grande segredo daquilo que vocês viram em Itapira, graças à mamãe, como você perguntou, que dirige tudo isso, graças a Soraya, ao André Luiz, com aquela disciplina rígida que ele impõe nas suas atividades que dirige na casa. Então, eu creio, Rui, que teremos também em breve a Gra com um trabalho mais determinado na casa, porque hoje ela tem as suas atividades mais de menores expressões por conta da faculdade. Lá chegará. Mas eu acredito que realmente a pergunta vem coroar de que a família que trabalha unida consegue trazer para dentro do seu lar o Evangelho na sua mais alta expressão. Porque não apenas trabalha em uma casa espírita, mas consegue fazer o Evangelho no lar semanalmente, trazendo Jesus para coroar aquele ambiente. E tudo isso é, sem sombra de dúvida, a grande contribuição para o Evangelho de Jesus em nossos meios espíritas. Se deseja sintonizar a TV Caminho da Luz, é muito fácil, é tvcaminhodaluz.com.br. Sérgio Vilar, umas últimas palavras para nós. Nós agradecemos, Rui, agradecemos a essa jornada que estamos fazendo de 57 dias em Portugal, mas eu gostaria de agradecer todos que estão nos recebendo com muito carinho, mas eu gostaria de agradecer a nossa querida irmã Julieta Marques, que foi desde o começo aquela criatura que nos incentivou a vir a Portugal, quando nós nos encontramos algumas vezes no Brasil, nos congressos, principalmente ligado a Chico Xavier. Agradecer ao nosso querido Galvão, que com toda a paciência, mesmo estando adoentado, teve todo o carinho de fazer essa programação, ligando, falando com as pessoas de norte a sul, para planejar e planilhar essa nossa vida. Mas eu não poderia deixar de deixar a minha alegria com esse que é um amigo, que apesar de ter nos conhecido há pouco tempo, desde o ano passado, mas eu percebo que foi um verdadeiro reencontro de almas, o nosso querido Arnaldo Costeira, pelo carinho com que nos recebe, não é? E a você também, Rui, que parece que nós já somos assim, e com certeza não é um encontro, é um reencontro de almas que logicamente estamos a ter para esse compromisso do Cristo, onde nós somos assim e parece que nós estamos aqui há muitos anos, há muito tempo. E a todos os companheiros de Portugal, aos dirigentes espíritas, Rui, que têm nos recebido maravilhosamente bem, com muito abraço, com muita alegria. Cada um que nós entregamos a pomadinha Chico Xavier, sempre com um sorriso nos lábios, sempre agradecendo a Deus pela bênção desse remédio que está vindo a contribuir com os nossos irmãos portugueses. Então fica aí aos telespectadores da TV que está a nos assistir o nosso abraço, a nossa alegria e sempre na rogativa que nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar a abençoar todos os nossos caminhos. Muito obrigado, Sérgio. Para si, o nosso agradecimento também. Numa conversa com até à próxima. Sérgio.